Bom dia a todos, eu sou Ana Rossi, poeta e professora na Universidade de Brasília. Estou aqui para gravar mais um vídeo do projeto Poetizando com Ana Rossi, que eu estou desenvolvendo com o Colégio Otaviano Santos Caldas, da cidade de Mundo Novo, no Goiás, no estado de Goiás. Então, este é o quarto vídeo e aqui o objeto de hoje é falar sobre a técnica do haikai, explicar um pouco o que é o haikai e a técnica. No haikai japonês, o haikai, lembram-se, eu já falei disso, vem do Japão. O haikai japonês, pede 17 sons. Eu falei em sílabas no outro vídeo para simplificar, mas na língua japonesa, que eu falei também que não ia entrar muito nesse aspecto mais técnico de conhecimento da língua japonesa, nós temos sons. Nós fizemos uma adaptação e falamos para a língua portuguesa em sílabas. Então, no haiku em língua japonesa, são sons ou on, eles contam em on. Existem dois tipos de on, mas não vamos entrar nisso, para vocês saberem que a coisa é bem complexa, mas nós vamos aqui trazer essa informação mais prática e mais adaptável em sala de aula. No haiku brasileiro, então, nós temos 17 sílabas, 5, 7 e 5. Nós não temos rimas, não trabalhamos as rimas no haikai, não tem título, e a pontuação pode-se usar, no japonês não se usa, apenas às vezes um traço. No caso do português, eu pessoalmente não uso, eu nunca uso pontuação, mas vocês podem usar. Se vocês usarem, vocês têm que ter em mente o valor da pontuação, isto é, qual é o valor, para que serve dois pontos, para que serve um ponto final, para que serve um ponto e vírgula. São elementos da nossa gramática que têm um valor. Dois pontos não é igual ao ponto final, nem um ponto e vírgula. Então, vocês têm que entender um pouco disso para usar, se for o caso. Então, haikai é um poema em 3, 5, 7, 5, 3 versos. Chamamos disso de terceto na poética da poesia brasileira, mas vamos aqui falar de 3 versos, tá? E não de terceto, para não confundir. Então, é um poema concentrado, aquilo que tem bastante coisa, mas tem o quê? Não é a concentração dá-se a nível das ideias e poucas palavras, com poucas sílabas. Então, é tipo assim, eu digo o pouco, pouquíssimo, para falar muito, ou para falar algo importante, ou algo denso. Então, a densidade, ela está nas ideias, nas imagens que vocês vão construindo no poema. O haikai, para ser haikai, ele tem que satisfazer as regras, que nós vamos ver aqui, pelo menos uma delas, mas ele tem também que resgatar a vivência do autor. É, como eu já falei, um momento, é um instante que a gente capta, é uma fotografia pela linguagem escrita que você capta. Então, você registra aquele momento. Normalmente, eu já falei isso, no haikai tradicional do Japão, o que era captado eram as emoções da pessoa com relação à natureza. Mas a gente pode fazer outros haikai, tá? Mas é importante saber de onde vem isso também. É uma emoção, uma radiografia no âmbito da natureza, uma emoção que a gente sente quando a gente vê algo bonito, intenso na natureza. E ao mesmo tempo, isso tem que ter um momento de agora, é aquele momento T de registro. Quais são as características do haikai japonês? E a gente sempre vai falando isso em termos de adaptação para o Brasil, porque a língua não é a mesma, então mudam várias coisas. Primeiro é a forma, são 3 elementos: a forma, o corte, que em japonês é chamado de kiru,
e o kigo. Vamos por partes. Qual é a forma? A forma são, vocês já sabem disso, 3 versos, 5, 7, 5, 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas novamente. E o que é uma sílaba? Uma sílaba é uma vogal, A, E, I, O, U e o Y, a vogal, ou um grupo de fonemas. O que vocês têm que ouvir é que o que caracteriza uma sílaba é quando a gente fala isso de uma vez só. Por exemplo, a palavra amor. Tem quantas sílabas? 2. Por quê? Tem o A e mor. Amor. Eu não pronuncio só o mor, eu não pronuncio só o A, eu pronuncio amor. Então, em língua portuguesa, nós temos palavras com uma sílaba, com 2 sílabas, com 3 sílabas, com 4, etc. Então, vocês fiquem atentos, que aí a gente já está entrando em algumas regrinhas, mas é para sempre com o objetivo de fazer um bom haikai. Quais são as palavras que eu posso trazer aqui que são de uma sílaba? Flor. Eu falo flor. F-L-O-R. Quando eu emito o som, então aqui a gente já começou a falar em som. É um som, um único som. Mãe, um único som. Vem tudo junto. Mãe, meu, também tudo junto. Palavras com 2 sílabas. Café. 2. Café. Aí, eu vou aí. Eu vou aí. 2 sílabas. Limão. 2 sílabas também. Então, a sílaba é isso. É isso que vocês têm que ter em mente para contar 5, 7, 5. Então, não estou falando de palavras, estou falando de sílabas. E as palavras têm sílabas diferentes. A segunda característica é o corte. Cortar, separar. Nós fazemos isso materialmente, com uma faca, com tudo que corta, né? Mas a gente também pode fazer isso na linguagem. Então, na linguagem, o objetivo do kiru, do corte, é justapor. Já ensinei aqui o que é justapor, colocar justo ao lado, tá? Então, eu vou justapor imagens, palavras que remetam a coisas que podem me trazer uma imagem. Então, o poema, ele vai ter um corte. Poxa, 3, 5, 7, 5, 3 versos e tem um corte. E o corte é aquilo que eu falei lá no início, é para ter essa profundidade psicológica, para você imaginar, para você ver alguma coisa ali na sua frente, mentalmente, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo inclusive da técnica, como é que a gente conta as sílabas de um poema. Aqui, esse é um poema meu, então, vou ler para vocês. Solarmente sou, enluaradamente, luarmente vou. Aqui tem 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas. Eu separei aqui, eu coloquei essas anotações para vocês verem. Esse é o primeiro verso, é uma linha. Esse é o segundo verso, a segunda linha. E esse é o terceiro verso, a terceira linha. E aqui, esses números são as sílabas. Solarmente sou. Enluaradamente, luarmente vou. Então, aqui você pode acrescentar cores para separar bem as sílabas no início, para saber contar. Então, isso aqui é um exemplo de um haikai com 5, 7 e 5. Aqui eu peguei 2 elementos da natureza, que é o sol e a lua. E eu fiz um jogo de palavras com a forma adverbial, que é o mente, é a maneira. Então, é uma opção que eu fiz para associar isso. Aqui eu usei o hífen. Poderia não ter usado, mas eu usei para enfatizar a mente, a cabeça, a ideia, ou a maneira também. Aqui eu tenho um outro haikai, que eu não retomei todas as anotações, mas é gato parado,
lambe sua pelagem, silêncio, rouco. Então, aqui eu também contei as sílabas, né, para vocês. Então, esse é um momento T. Vocês sabem que eu tenho um gatinho, 2 em casa. Então, eu olhei para ele e ali ele estava fazendo aquilo. Então, dali veio um haikai. Desse momento presente, mas ao mesmo tempo, silêncio rouco é algo que tende a ser mais absoluto. Então, nesse caso aqui, desse poema, o corte, ele tá. Essa é a primeira parte e silêncio rouco é a segunda parte. Então tem um corte aí, um corte que eu imagino. Então eu tenho a ideia do gato, lambe, ele está lambendo o pelo, né? A sua pelagem, e um silêncio rouco, que é o quê? É o ronron do gato. Quem tem gato sabe disso, né? Ele fica ronronando de felicidade, de alegria. Então, aqui tem o corte. No primeiro, também tem o corte. Solarmente, mas aí é o contrário. Aqui é o sol e aqui tem a ver com a lua. Então, é uma justa posição. Lembra que eu falei lá no início? Uma justa posição. E a terceira parte é o Kigo. O Kigo, no haikai tradicional, é uma palavra que simboliza a estação do poema. Como eu falei, os japoneses fazem muitos poemas, o haikai veio ligado às emoções ressentidas no âmbito na natureza. Então, se a gente traz isso para o Brasil, a gente pode falar, por exemplo, de cerrado. Bom, eu pego esse exemplo porque eu estou no Distrito Federal e aqui nós estamos no Cerrado. Então, é uma vegetação específica que vai me trazer uma ideia. Eu posso construir um haikai a partir daí. Então, para o vídeo, eu ia dizer o poema, para o vídeo não ficar muito longo, sintetizemos. Haikai é uma forma curta, uma forma densa, ela tem, são 3 versos, 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas. Ela tem um corte. Esse corte tem a ver com você justapor imagens, palavras que remetam a imagens diferenciadas para criar uma profundidade psicológica, para você pensar em alguma coisa. E é uma experiência do agora, no momento presente, mas sabendo que o haikai também traz uma ideia de eternidade, de coisa que dura e ao mesmo tempo coisa que é efêmera. Então, termino por aqui. Um beijo no coração de vocês e seguimos juntos para o próximo vídeo. Obrigada, tchau, tchau.